E aí galera, estamos de volta, professor Andreas na área aqui mais uma vez para a gente conversar sobre este conteúdo que é uma doideira, que é análise dimensional 1. Professor, o que é análise dimensional? O que é isso, professor? Eu sabia que você ia perguntar isso aí, ó. O que é isso? A análise dimensional, povo, ela estuda o quê? Ela estuda as dimensões. Tá bom, professor, o que é a dimensão? Ela estuda as unidades, povo, estuda grandezas e unidades. E você vai perceber, isso aqui é muito top, você vai perceber que tudo que você estudou, desde o começo do primeiro ano, em física no caso, tudo que você estudou está baseado em 7 grandezas fundamentais. 7 são as grandezas que regem o universo. Geralmente a gente fala assim, ó, em se tratando de força, tem 4 forças que comandam o universo. São 4. É a força eletromagnética, a força gravitacional, força forte, força fraca. Dessas 4 forças que comandam o universo, você aprendeu 2, tá? Aprendeu a força eletromagnética e aprendeu a força gravitacional. Legal, profe. Agora, em se tratando de unidades, em se tratando de grandezas físicas, tudo que você aprendeu, exatamente tudo que você aprendeu, está baseado em 7 grandezas físicas. Sério, professor? Sério. São 7 grandezas fundamentais. E é isso que a gente vai estudar agora. A análise dimensional, ela estuda as grandezas físicas e as unidades que a acompanham. E daí você vai perceber que quando você está fazendo uma pesquisa, estou fazendo uma pesquisa lá, legal, cheguei num certo valor meio estranho, eu não sei interpretar esse valor. Se você olhar para a unidade vai te falar muita coisa. Olhando para a unidade, talvez você saiba que aquela unidade é uma unidade de energia, ou é uma unidade de pressão. Então aquilo que você está estudando é algo relacionado à pressão. Você só tem que interpretar de acordo com a tua pesquisa. Você consegue, inclusive, com esta partezinha aqui, prever fórmulas. Você consegue, olha só, chegar em fórmulas, e a gente vai fazer isso junto, mano. Chegar em fórmulas só olhando as unidades. Sério, professor? Sério. Só olhando as unidades. Isso é muito legal. Fazer uma coisa que Galileu, na época dele, fez. Para chegar numa fórmula do pêndulo. Ele fez por análise dimensional. Ele pode ter feito, não sei exatamente o que ele fez, mas foi muito tempo atrás, né? Mas ele pode ter feito por análise dimensional. Show? Tá. Então, quais são essas 7 unidades fundamentais, profe? São essas 7 aqui. Então, anota elas para mim. Essas são as 7 grandezas que regem tudo na física. Comprimento, massa, tempo. Lembrando, rapidão, o que é uma grandeza mesmo? Estou falando em grandezas fundamentais, bababá, escudeiro. O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo que eu consigo medir. Pessoal, eu consigo medir o comprimento dessa mesa? Consigo, né? Você coloca uma régua aqui, meço o comprimento da mesa, tá sossegadinho. Beleza, então comprimento é uma grandeza física. Eu consigo medir o tempo que leva para eu ir daqui até o shopping? Também consigo, então tempo é uma grandeza física. Consigo medir a temperatura de um objeto? Consigo. Temperatura é grandeza física. Professor, eu consigo medir o frio? Não. Você não consegue medir, professor, eu tô com frio. Quanto de frio? Eu tô com, sei lá, não faz nem sentido. Eu não consigo medir o frio, logo o frio não é uma grandeza física. Professor, por isso que a gente fala que o frio não existe, sacou? Porque o frio é uma sensação que você tem quando você perde muito calor. Professor, tem como eu saber quanto de calor está saindo do meu corpo para eu sentir frio? Aí fechou, aí tem. Beleza? Tá, então essas são as 7 grandezas fundamentais. Anota aí pra mim. Comprimento, massa, tempo. Detalhe, essas 3 aqui comandam toda a mecânica, tudo que você aprendeu em mecânica. Desde quantidade de movimento, impulso, energia, velocidade, aceleração, pressão, sei lá. Tudo que você aprendeu na mecânica tá aqui dentro. Comprimento, massa, tempo. Daí vem temperatura, vem corrente elétrica. Então se eu misturo isso aqui com temperatura, eu tenho a termodinâmica, que você também já estudou. Se eu misturo isso aqui com corrente elétrica, eu tenho a parte de eletricidade e magnetismo. Daí tem intensidade luminosa e tem quantidade de matéria. Então eu vou escrever aqui, escreve aí também, por favor, e vamos lá, vamos analisar isso aqui. Primeiro, comprimento. Segundo, massa. Terceiro, tempo.
Quarto, temperatura. Temperatura. Daí vem corrente elétrica. Corrente. Intensidade luminosa. Int. Luminosa. Luminosa. E tem quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Fechou? Tudo que você aprendeu tá aqui dentro. Só para relembrar, faça aí uma sessão retrospectiva comigo. Ó, comprimento no SI eu meço com qual unidade? No SI, comprimento é metro, né, professor? Exatamente. No SI, massa é quilograma, né, prof? Isso. E tempo no SI é segundos. Então a gente está acostumado, desde sempre, a resolver tudo no SI. Mas no teu cotidiano, quando você está fazendo as coisas lá, você não usa no SI, né? Ah, eu quero medir o tamanho dessa mesa. Eu uso em centímetros, cara. Né? Não uso em metros. Tem gente que usa em inches, né? Se você for lá para os Estados Unidos, é inches. Enfim. Temperatura é Kelvin, né, prof? Kelvin! Isso. Corrente elétrica é ampere. Intensidade luminosa, talvez você nunca tenha visto essa unidade, é candela. É o que, Anderson? Candela. Candela. O mais comum no nosso cotidiano é a gente falar em lumens. Então, lumens é o mais comum para lâmpada. Ah, você vai comprar uma lâmpada, tem 50 lumens, tem 100 lumens, tem não sei o que lá. Agora, candela é a unidade no SI, tá? E quantidade de matéria é o que a gente chama de mol. Mol. Quanto que é um mol? Um mol é 6 vezes 10 elevado a 23, né? Enfim, isso é um mol. Um mol de qualquer coisa, 6 vezes 10, isso aí. Tá, então essas as unidades no SI. Só que eu não preciso usar no SI no meu cotidiano. Isso quer dizer que eu posso usar comprimento em anos-luz, professor? Posso. A gente usa, inclusive. A distância daqui até alfa, não sei o que lá, tá a 52 mil anos-luz daqui. Enfim, a gente usa em outras unidades sem problema nenhum. Quando eu quiser, se liga, generalizar isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma unidade de comprimento qualquer, um L. Então, o que representa aquele L? Já se liga, ó. Aquele L representa uma unidade de comprimento qualquer. Qualquer uma, professor? É, pode ser metros, pode ser jardas, pode ser anos-luz, pode ser, sei lá, o que mais? Centímetro, pode ser o que for. Esse L de length, no inglês, length, quer dizer unidade de comprimento. Show? Tá. Quando eu quiser representar qualquer unidade de massa, qualquer uma, eu vou chamar de emissão. Emissão representa qualquer unidade de massa. Se eu quiser representar qualquer unidade de tempo, eu vou chamar de tesão. Tesão, professor? Isso, tesão é de tempo, né? De time. O professor sabe inglês, né? Temperatura. Temperatura, se eu quiser representar qualquer unidade de temperatura, seja graus Celsius, graus André, graus Astro, sei lá. Teta. Teta. Corrente elétrica, eu vou representar por I. Intensidade luminosa, eu vou representar por I0. Você talvez nunca tenha visto essa unidade de intensidade luminosa e vai continuar sem ver. Eu, cara, não lembro quando que eu utilizei isso aqui. Sinceramente, assim, não lembro. Mas enfim. E quantidade de matéria eu vou representar por N. Então, povo, entenda o que eu estou fazendo. Isso aqui é o que a gente utiliza no SI. Show? E isso aqui vai ser uma parte importante para depois. É como a gente generaliza qualquer unidade de comprimento, qualquer unidade de massa, qualquer unidade de tempo. E essas são as 7 grandezas fundamentais da física. Todas as outras, olha pra cá, todas as outras são derivadas dessas grandezas. Pensa em uma aí, qualquer uma que você quiser aí. Ah, professor, deixa eu pensar aqui. Velocidade, a gente estudou bastante sobre velocidade, né, professorzinho? Velocidade, tá. Velocidade é o quê? Velocidade é delta S por delta T. Velocidade é metros por segundo. Tá vendo, ó? Então, a velocidade é uma grandeza derivada. Derivada de quê? De unidade de comprimento e de unidade de tempo. Detalhe, toda grandeza que tem unidade de comprimento em cima e unidade de tempo embaixo é uma velocidade. Pode ser qualquer uma, pode ser metros por segundo, pode ser quilômetros por hora, pode ser centímetros por século, pode ser anos-luz por segundo, enfim, toda grandeza que tem uma unidade de comprimento em cima e um tempo embaixo é uma velocidade. Sucesso? E a gente consegue perceber isso olhando as unidades. A gente consegue perceber isso, ó,
com a análise dimensional. Professor, você pode estar me perguntando, qualquer outra também? É, qualquer outra também. A força, professor, força é a mesma coisa. Força é massa vezes aceleração. E a aceleração é comprimento por tempo ao quadrado. Sacou? Todas as outras grandezas são derivadas desse set aí. Show! Professor, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis perguntar e nunca perguntei. Então, pergunte aí. Tô com vergonha. Pergunta aí, rapaz. Professor, como que se define o metro? Como que se define o quilo? Como que se define um Kelvin? Pois é, essas definições a gente teve que fazer, né? A gente teve que bolar. E detalhe, muitas coisas a gente não tem uma definição correta. Por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa o que é tempo, o que ela vai responder? O que você responde? O que é tempo? Cara, eu sei, tá aqui ó, na minha cabeça. Não, tempo eu sei o que é, só não sei expressar, mas eu sei. Pois é isso aí. O que é tempo? O que é massa? Você viu que na física moderna a massa está ligada à energia, a energia está ligada à massa. A massa é quantidade de matéria. Esse conceito não está certo, ele não está correto. A gente não tem uma definição de massa, a gente não tem uma definição de tempo. Sabe o que isso quer dizer? Que toda a física é baseada em grandezas que a gente não tem uma definição. A gente consegue manipular muito bem, a gente consegue entender como funciona muito bem, mas a gente não consegue definir. Isso é muito louco. Dá muito filosófica essa aula aí, professor. Pois é. Mas ó, só pra você ter noção, o que é um metro? O metro, antigamente, não muito tempo atrás, ele era uma barra que a comunidade científica ela decidiu, ó, esta barra ela vai ser o metro padrão. Tudo tem que se guiar por esta barrinha, que é o metro padrão. Só que daí a gente começou a ter problema com dilatação, porque dependendo da temperatura que você deixa a barra, ela dilata ou ela se contrai, daí o metro varia. Não é legal. O que a gente fez? A gente teve que pensar em algo que seja mais constante. Qual que é a definição de metro hoje? Tudo de comprimento está relacionado a isso aqui, ó. Definição de metro é a distância que a luz percorre. Por que a gente coloca a luz? Porque a luz é uma constante no vácuo, ela vale sempre aquele valor, sacou? É a distância que a luz percorre no vácuo, né? Neste tempo aqui, que é 1 sobre a velocidade da luz. Sacou? Então, a distância que a luz percorre neste tempo aqui é o que a gente chama de 1 metro. Fechou? Todo o planeta se guia por isso, quando fala em metro. O que é 1 quilograma, professor? 1 quilograma, e para isso aqui é mais legal, ó. Eu tenho uma massa, um cilindro de platina e irídio com cerca de 50 centímetros cúbicos de volume. Este cilindro ele está guardado a 7 chaves. Este é o quilo padrão do planeta. Todas as balanças se aferem segundo este cilindro. Isso é uma doideira. E esse cilindro está guardado a 7 chaves, se não me engano, na França. E daí eu fico pensando, pô, se roubaram esse cilindro aí, quer dizer que o quilo padrão ele foi roubado. Olha só que doideira. A gente deixa de ter um padrão no planeta. E daí começa a ter problemas. No caso, como você vai comprar feijão? Você compra feijão por quilo, né? Mas se a gente não tem um padrão de quilo, sacou? Cada mercado vai vender de uma forma diferente, vai pesar de uma forma diferente. E daí, sem esse padrão, a gente fica meio bagunçado o sistema aí. Enfim, então a gente define o que é metro, o que é quilo, e cada coisinha tem a sua definição. 1 Kelvin é a temperatura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 1 ampere é a... Só para te dar um exemplo aqui. Precisa saber disso, professor? Não, né? Não precisa saber exatamente o que é. A gente só utiliza. Fechou? Legal? Tá. Só para descontrair um pouquinho, vamos fazer uma questão? Ó, porra, professor, que descontração. Não, mas é uma questão fácil. Do praticando fala o seguinte: no Sistema Internacional de Unidades, as unidades de comprimento, massa, tempo, intensidade, corrente elétrica e temperatura são respectivamente quanto? Vamos lá. Para você saber, comprimento, a gente já colocou ali, já resolveu, né, professor? Comprimento é metro, massa quilograma, tempo segundo, intensidade de corrente é ampere, já está super acostumado, que já fiz várias questões aqui. Temperatura termodinâmica é θ, Kelvin no caso. Então, ó, metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin. Letra A, de Andrezinho. Professor. Letra A de Andrezinho é a resposta correta. Show? Então isso é análise dimensional. A gente só startou aqui agora, a gente só começou. Calma. Mas é analisar as grandezas e as suas unidades. Beleza, povo?
é isso, valeu. Professor André Asca por aqui, até a próxima. Tchau!